Muito bem, então agora nesse vídeo nós vamos descrever o mecanismo de regulação por ação hormonal do metabolismo de glicogênio. Então vamos começar nos concentrando na enzima que catalisa o processo de degradação, que é a glicogênio fosforilase. Então, nesse esquema, nós temos a glicogênio fosforilase, essa enzima representada aqui, nesse nível, por esses retângulos. E essa proteína, ela ocorre basicamente em dois estados. Uma forma modificada covalente por fosforilação, então, pela ligação covalente de um grupo fosfato na estrutura dessa proteína, sua estrutura covalente, na cadeia lateral de um aminoácido de serina. Então, essa forma fosforilada dessa enzima que é ativa. E esse estado, que não contém esse grupo fosfato, ele foi removido da estrutura covalente da proteína, e que é menos ativa. Então, a enzima que catalisa a degradação do glicogênio, fosforilase, tem esses dois estados, um estado ativo e um estado inativo. A conversão da forma inativa para ativa ocorre por ação de uma outra enzima. Uma enzima catalisa essa fosforilação, essa modificação covalente da proteína. Essa enzima é uma quinase e ela utiliza ATP e a própria proteína como substratos. Então, transferindo um grupo fosfato do ATP para a proteína, para a fosforilase, ativando-a e formando o ADP nesse processo. Então, essa enzima que catalisa esse processo, essa reação, é chamada de fosforilase quinase. A quinase que atua sobre a fosforilase. Essa enzima, por sua vez, também tem dois estados. Um estado ativo, que é o modificado covalentemente por fosforilação. E um estado inativo, que é aquele que não contém a modificação covalente. A interconversão desse estado, da quinase inativa, para sua forma ativa, é catalisada também por uma enzima também é uma quinase, que é a proteína quinase A, que nós já vimos essa enzima no contexto da regulação hormonal via transdução de sinal, em um outro vídeo. Então, a proteína quinase A catalisa a conversão, a fosforilação desta enzima nesse outro estado, dessa mesma enzima, seu estado ativo, também utilizando ATP. Liberando o ADP. Então, nós temos aqui uma série de passos que constituem um sistema, digamos assim, de fosforilação, certo? E vai levando em última instância, a fosforilação desta enzima que degrada o glicogênio, ativando-a. Notem que esse sistema opera como se fosse um sistema em cascata. Uma proteína quinase quinase A pode catalisar a conversão de várias dessas enzimas para o seu estado ativo. Cada uma dessas enzimas podem converter várias outras fosforilases no seu estado ativo. Portanto, há uma propagação e uma ampliação, uma multiplicação do sinal ao longo dessas etapas aí da cascata. Então, daí um efeito em cascata com ampliação, com propagação. São reações catalisadas, então várias dessas reações podem ocorrer com uma única forma inicial aqui de proteína quinase. Então, uma rápida ampliação e propagação da modificação para o estado fosforilado e ativo. Por outro lado, nós temos aqui um sistema que opera desfosforilando essas proteínas.
seja, catalisa a hidrólise dessa ligação covalente, removendo o grupo fosfato, dessas duas enzimas, tanto da fosforilase quanto da fosforilase quinase. A enzima que opera nesse sistema de desfosforilação é justamente uma fosfatase, que é a fosfatase 1, remove por hidrólise esses grupos fosfato. Então, desativando esse processo de ativação redundante. Então, desativando ou reduzindo a atividade dessas enzimas que, em última instância, operavam a degradação do glicogênio. Então, nós temos um sistema de fosforilação, com ativação, e um sistema de remoção de grupos fosfato e desativação dessas enzimas. Então, essa é a mecânica, digamos assim, desse processo de ativação e de inativação para a glicogênio fosforilase. Vamos inserir agora essa estrutura, essa mecânica, num contexto maior, onde nós também teremos a glicogênio sintase, que é a enzima que catalisa a síntese do glicogênio, a produção do glicogênio. E agora, então, tendo essas duas enzimas, esses dois sistemas de degradação e de síntese, nós vamos tentar entender e descrever como eles operam em duas situações, de hipoglicemia e de hiperglicemia. Então, aqui é esse sistema maior. Nessa parte em branco, nós temos a enzima que catalisa a degradação do glicogênio nos seus dois estados, a glicogênio fosforilase, ativo, formas ativas sempre pintadas em verde nessa projeção, e forma inativa, pintadas sempre em roxo nessa projeção. Então, essa é aquela interconversão entre dois estados que nós já tínhamos visto na projeção anterior. A fosforilação ativa esta enzima que degrada o glicogênio e a remoção do grupo fosfato, a inativa. Temos aqui também nessa parte em branco a glicogênio sintase. A glicogênio sintase também ocorre em dois estados. Sua forma fosforilada é inativa. E sua forma não fosforilada é a sua forma ativa. Então, notem aqui o contraste. Aqui, no caso da síntese, a fosforilação inibe, enquanto na degradação, a fosforilação ativa. E o oposto nas formas não modificadas. Aqui, a remoção do grupo fosfato ativa a síntese. Aqui, a remoção do grupo fosfato inativa a degradação do glicogênio. Então, notem, os sistemas de degradação de glicogênio e de síntese do glicogênio operam de maneira oposta. A modificação covalente desliga a síntese e liga a degradação. A remoção da modificação covalente liga a síntese do glicogênio e desliga a degradação. Então, agora, esses dois sistemas estão sob a ação do sistema de fosforilação, nós já descrevemos uma parte anteriormente, e do sistema de desfosforilação, que nós também já descrevemos parcialmente anteriormente. Então, agora, vamos olhar esses dois sistemas de modificação covalente e remoção da fosforilação, operando nessa situação de hipoglicemia, quando o glucagon é o hormônio liberado nessa situação. Baixa disponibilidade de glicose, o jejum, por exemplo. Então, como nós tínhamos visto no vídeo sobre transdução de sinal, na presença de glucagon, via proteína G, que
ativa a adenilato ciclase, nós temos um aumento na concentração de AMP cíclico no citoplasma da célula, do hepatócito, por exemplo, e essa presença do AMP cíclico, esse segundo mensageiro, ativa a proteína quinase A, um mecanismo descrito lá no vídeo de transdução de sinal. Então, a proteína quinase A, em última instância, está ativada pela presença de glucagon via esse segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. A proteína quinase A, estando ativa, ela catalisa a fosforilação dessa quinase, que é a fosforilase quinase, que torna-se ativa e, por sua vez, pode fosforilar várias glicogênio fosforilases. Ativando, então, pode ativar várias glicogênio fosforilases, ativando essa enzima e ligando o sistema de degradação do glicogênio. Então, situação de hipoglicemia, temos esse sinal, esse segundo mensageiro que dispara essa cascata de fosforilação que ativa a degradação do glicogênio. Notem que essa mesma enzima, a proteína quinase A, pode fosforilar a glicogênio sintase, desligando, então, o processo de síntese de glicogênio nessa situação de hipoglicemia, presença do glucagon. Há uma outra quinase que opera também nesse sistema, e adiante nós vamos olhar a sua ação, que é a glicogênio sintase quinase, GSK. Está atuando aqui também, fosforilando a glicogênio sintase e inativando, desligando o processo de síntese nessa situação de hipoglicemia. Notem que a proteína quinase A também pode atuar aqui no sistema de desfosforilação. Então, a proteína quinase A catalisa a conversão dessa proteína, que é um inibidor de fosfatase. Catalisa a sua conversão para a sua forma ativa, em verde. Ativação via fosforilação. Proteína quinase A catalisando essa reação. Lisa ATP e fosforila, modifica covalentemente esse inibidor da fosfatase. Então, é uma proteína que inibe a fosfatase 1. Ela está na sua forma ativa, está fosforilada, na presença, então, da proteína quinase A ativa, várias dessas proteínas podem se formar, e elas se ligam, formam um dímero com a fosfatase 1. Então, captura a fosfatase 1 nesse dímero, situação em que a fosfatase se torna inativa. Veja, está pintada em roxo aqui. Então, de novo, situação de hipoglicemia, sinal hormonal glucagon, via AMP cíclico, segundo mensageiro, a proteína quinase A está ativa, modificando essa proteína inibidora que desliga a atividade da fosfatase 1, captura nesse dímero, e, portanto, desliga o sistema de desfosforilação. Portanto, nessa situação, nós temos o sistema de fosforilação ligado em hipoglicemia, então, são abundantes e preponderam as formas modificadas covalentemente, que são essas pintadas em verde, são os estados marcados com essa seta verde. Então, o sistema de fosforilação está ligado, preponderam esses estados que ligam a degradação de glicogênio e desligam a síntese. As formas em roxo
são minoritárias e não preponderantes, como eu havia falado. Então, sistema de fosforilação ligado, degradação ativa, síntese desligada. No sistema de desfosforilação ocorre mesmo. Preponderam as formas marcadas com a seta e estão em menor quantidade as formas marcadas com esse símbolo vermelho. Portanto, o sistema de desfosforilação está inibido, está desligada a fosfatase 1. O sistema de desfosforilação está desligado, contribuindo para que não ocorram esses processos de remoção de grupos fosfato e, portanto, contribuindo para que os estados dominantes sejam esses marcados com a seta verde. Degradação de glicogênio ativa, síntese desligada nessa situação de hipoglicemia e presença do glucagon como hormônio sinalizador. Muito bem, vamos agora para o outro estado. Então, vamos agora olhar esse mesmo sistema operando quando nós temos uma refeição, temos a disponibilidade, grande disponibilidade de glicose, temos uma situação de hiperglicemia. Nessa situação, vai operar a via de sinalização da insulina. E como nós tínhamos visto, a insulina leva à ativação de uma outra proteína quinase, uma cadeia de transdução de sinal, parte do receptor de insulina, como nós vimos lá no vídeo de transdução de sinal, que leva à ativação da proteína quinase B. Notem que, nessa situação, além de termos a presença de insulina, é importante notar que o glucagon não está mais presente. Portanto, nós não temos mais a situação de sinalização para ativação da adenilato ciclase e produção de AMP cíclico. Então, cessou a ativação, a produção do AMP cíclico nessa situação. Nós temos glicose presente, nós não temos mais o glucagon que ligava aquele sistema. Nós temos a insulina presente, que ativa a proteína quinase B. Se vocês se recordarem lá do vídeo da transdução de sinal, o AMP cíclico era produzido pela adenilato ciclase e havia uma enzima, que era a fosfodiesterase, que hidrolisava o AMP cíclico, levando à formação de AMP. Então, essa enzima, não temos mais a produção de AMP cíclico, a adenilato ciclase está desligada, e a fosfodiesterase está atuando e removendo a AMP cíclico. Portanto, desligando a ativação da proteína quinase A e do sistema de fosforilação. Então, isso já está ocorrendo. Temos menos proteínas quinases ativas, temos menos AMP cíclico. Está sendo degradado pela fosfodiesterase, a proteína quinase está se revertendo para o seu estado, a proteína quinase A, para o seu estado inativo, desligando o sistema de fosforilação. E se a proteína quinase A não está mais ativa, o sistema de desfosforilação está sendo ligado. Então, o sistema de fosforilação está se tornando inoperante e o de desfosforilação está sendo ativado. Antes de detalhar esses processos, vale notar ainda que a proteína quinase B ativa a fosfodiesterase. Portanto, contribui para que a concentração de AMP cíclico caia ainda mais rapidamente no citoplasma da célula. Então, AMP cíclico não está sendo produzido e sua
rota de degradação via fosfodiesterase está ativada. Muito bem, então, não temos a proteína quinase A ativa e ela não está levando à formação dessa proteína inibidora ativa e a proteína quinase B ainda atua ativando as moléculas de fosfatase 1, as proteínas de fosfatase 1. Então, nessa situação, não temos a proteína quinase A operando. A proteína quinase B está ativando a fosfatase 1. Fosfatase 1 atua sobre a própria proteína que a inibe, revertendo-a para o seu estado inativo. Então, diminui a concentração dessa proteína fosforilada que capturava moléculas de fosfatase 1, inativando-a. Portanto, ao ativar esse sistema da fosfatase 1, opera aqui, acumula essa proteína inibidora no seu estado inativo e libera, portanto, mais fosfatases 1 ativas. Essas fosfatases 1 vão atuar sobre a glicogênio fosforilase, removendo esse grupo fosfato, levando a fosforilase para o seu estado inativo, desligando a degradação do glicogênio. A proteína fosfatase 1 também vai operar sobre essa quinase, que ativava a fosforilase, também levando-a para a sua situação, em seu estado, desculpem, inativo, portanto, desligando a ativação da via de degradação do glicogênio. Então, a fosfatase operando aqui em 2 níveis, desligando a degradação e desligando o processo de ativação da degradação. A proteína fosfatase também vai atuar aqui sobre a glicogênio sintase, removendo esse grupo fosfato por hidrólise e ligando o processo de síntese, ativando a glicogênio sintase. Então, nessa situação de hiperglicemia, presença de insulina, nós temos a ativação desse sistema de desfosforilação, o desligamento do sistema de fosforilação, via ação da fosfatase e também via a inativação da proteína quinase A, porque não há mais AMP cíclico presente. E um último toque, a proteína quinase B fosforila a GSK, a glicogênio sintase quinase, inativando essa enzima. Portanto, esse processo de fosforilação da glicogênio sintase, que ocorria via proteína quinase A e GSK, está desligado em suas 2 rotas possíveis. Temos a fosfatase ativa e temos a glicogênio sintase quinase desligada. Portanto, se acumula glicogênio sintase na sua forma ativa. Então, nessa situação de hiperglicemia, preponderam formas desfosforiladas, nativas do processo de degradação. Forma desfosforilada do processo de inibição da fosfatase, que agora está acumulada na sua forma ativa. Então, preponderam os estados marcados com a seta verde. O sistema de fosforilação já está desligado aqui, porque não temos mais AMP cíclico. Portanto, a proteína quinase A está no seu estado, acumulada no seu estado inativo. O sistema de fosforilação está desligado. Então, preponderam essas
formas marcadas com as setas verdes aqui, que desligam a degradação de glicogênio e preponderam a forma ativa da glicogênio-sintase e inativa da glicogênio-sintase quinase. Então, esse é o quadro em hiperglicemia. A síntese de glicogênio está ativada e a degradação está desligada. Resumindo isso num quadro maior dentro do organismo, então, em situação de hiperglicemia, como acabamos de colocar, prepondera o sinal de insulina, que nas células musculares estão ativando a síntese de glicogênio. Uma outra ação da insulina, que não foi comentada anteriormente, é nas células musculares ativar uma proteína transportadora de glicose, que leva a entrada de glicose para dentro da célula muscular, que é usada nessa situação para recompor o estoque de glicogênio. Nas células do fígado, no hepatócito, a entrada de glicose é independente de insulina e, como acabamos de ver, a rota de síntese do glicogênio está ativada. Então, nessa situação de hiperglicemia, está preponderando sinalização de insulina sobre esses dois tipos de célula, sobre esses dois tecidos, que estão levando-os a estocar glicogênio. Na situação de hipoglicemia, prepondera o sinal do glucagon, que, via AMP cíclico, leva à degradação do glicogênio, formação de glicose, que é exportada por meio extracelular para manter a glicemia e, por exemplo, abastecer as células musculares, que tem a via de degradação do glicogênio ativada e direcionam essa glicose que está sendo capturada também para a via glicolítica. Notem que, em situação de atividade física, de estresse, que é liberada adrenalina, lembrem-se que a adrenalina, via seus receptores beta, também tinha uma via de sinalização que levava à formação de AMP cíclico, que leva à degradação de glicogênio, formação de glicose, que entra via glicolítica, nessa situação de estresse e de exercício, produção de ATP para o trabalho muscular. E, nessa situação, por essa rota, degradação do glicogênio, exportação de glicose para abastecer a célula muscular e outros tecidos que são dependentes de glicose. Então, esse é um quadro maior que aquela regulação da síntese e degradação de glicogênio, está inserida.